Faculdade de psicologia fala-se bastante, pelo menos na minha faculdade, se fala muito a respeito da importância da psicologia no campo social, na importância de ter um olhar social a respeito desses fenômenos, né. E para ter essa visão, é importante ter uma lente teórica a qual você vai ler a sociedade. Então você precisa, eh, ler a sociedade a partir de algum autor e você precisa, né, ter uma noção do que está acontecendo a partir daquele referencial teórico. Então, qual é o referencial teórico abordado? Todas as aulas que eu tive, quando falavam de escolher um referencial teórico, basicamente era Marx, com exceção de algumas vezes que foi Foucault também abordado como um referencial, né. E aí eu gostaria de trazer uma reflexão aqui de até que ponto isso é interessante, por quê? Eh, a gente tem que, ver que se a gente vai entrar num campo, entender a complexidade do tema. Esse é o ponto, entender a complexidade do tema. Então, por isso eu escrevi um artigo a respeito da sociologia marxista para ver se ela é uma lente social que capta a realidade em sua complexidade. A psicologia social brasileira recebe grande influência da sociologia marxista e propõe que a psicologia seja meio de transformação social baseada no materialismo histórico dialético. Essa proposta levanta a questão se essa visão sociológica é precisa para descrever a realidade. Se pretendemos mudar a realidade, quão precisa é a nossa leitura sociológica? A teoria de Marx oferece contribuições importantes, especialmente ao expor a importância das relações econômicas, a existência de exploração e necessidade de ação social contra a opressão. Sua análise sobre as relações trabalhistas revela diversas formas de opressão. De fato, esse sociólogo contribui muito com a compreensão do tema. Entretanto, e aqui a pretensão de transformar radicalmente as estruturas sociais levanta a questão até que ponto podemos confiar na precisão das teorias marxistas. Podemos depositar todo o nosso crédito no materialismo histórico dialético? Então a gente vai ver aqui que existem várias outras formas de ver a sociologia. Existe, por exemplo, uma nova vertente da esquerda, né? Tem comunitaristas também, não são comunistas, são comunitaristas, então tem vários grupos. Marx coloca a luta entre opressores e oprimidos no centro da sua análise. Entretanto, a complexidade das relações sociais parece não ser abarcada por seu sistema. Ele mesmo reconhece a existência de outros grupos, como o Estado, o lupenproletariado, as antigas classes da nobreza e os intelectuais da classe média. Então Marx não diz que só existe dois grupos no mundo, mas ele vai apontar que existem outros. Entretanto, existem muitos grupos diferentes, além desses, que se engajam de formas variadas de competição e cooperação. Aqui sou eu que estou dizendo que eu entendo assim, que existe uma tensão dialética entre a competição e a cooperação entre os grupos, e que então, quando Marx ele foca na competição, isso é uma ênfase que capta um aspecto da realidade. Mas, como toda tese tem sua antítese, existe uma antítese à competição, que é a cooperação, que também subexiste na realidade. Então, isso forma redes de relações que não podem ser totalmente explicadas pela oposição entre capitalistas e proletários. Então, existe uma tensão entre capitalistas e proletários, entre aqueles que possuem o capital e os proletários, só que não é tudo, a coisa mais complexa. E uma imagem que expressa melhor a complexidade das relações sociais é de um ecossistema. Então, é assim que eu entendo a coisa. Então, você tem um ecossistema aqui de vida, né, onde existem relações predatórias e também de cooperação entre diversos organismos, e você vê que essa teia é muito complexa. Então, analisar ela não é tão simples. E a análise de Marx nesse ecossistema foi a de que existia uma relação predatória intensa, especialmente entre trabalhadores e empregadores. Marx acertou nisso, mas desconsiderou a importância de outros grupos e que tais grupos podem estabelecer relações que vão muito além da luta de classe. Para esclarecer esse conceito, pode-se usar como analogia o termo relação ecológica, utilizado na biologia, para explicar os diversos tipos de interação no sistema ecológico. Então, aqui tem uma imagem que mostra um pouco disso. Você tem relações intraespecíficas, interespecíficas, então a intra é dentro da mesma espécie, né? A interespecífica, acho que interessa mais aqui a gente, ela vai mostrar, por exemplo, relações harmônicas, ninguém perde. Mutualismo, dois grupos se beneficiam. Comencialismo, só um se beneficia sem prejudicar o outro. Inclinismo, então um usa o outro para morar no outro, mas não se prejudicam. Tem a forésia, que é um tipo de comencialismo onde um transporta o outro. Agora, tem as várias formas de prejudicar, né? Um impedindo o desenvolvimento do outro, que é o amensalismo, tem a competição, um disputa por recursos do outro. Esclavagismo, um se aproveita do outro. Então você vai vendo que tem além dos grupos serem diversos, as relações entre os grupos é diversificada também na biologia. E por
me parece plausível que as relações dos grupos sociais também obedeçam a uma complexidade tal, ah, muito grande. Então, existem muitos grupos de interesse e esses grupos podem competir, podem cooperar e a coisa é complicada pra caramba. E nesse sistema, a contribuição de Marx é uma ótica entre muitas. Então, quando a coisa é muito complicada, demora muito tempo para você explicar ela. Então, quanto mais gente vendo mais ponto de vista, melhor. Né? E nessa trama complexa, vertentes políticas apontam perspectivas distintas que, quando comparadas, resultam numa compreensão mais profunda do assunto. Eu vou exemplificar aqui a minha teoria. Enquanto a teoria marxista capta a exploração por parte de corporações do sistema bancário, parece faltar ênfase em como o Estado se torna também uma fonte de opressão às vezes. Essa forma de descrever a dinâmica social pode ter influenciado o aumento do poder estatal e a ascensão do totalitarismo em diversos países socialistas. E aí aqui a nova esquerda tem uma crítica, né, da social-democracia e tal, que tenta contrabalancear isso. Outra amostra, né, é da nova esquerda, que capta melhor a existência de muitas relações que estão além da economia, como as relações éticas, né, as relações de gênero. E essa análise, entretanto, se concentra nas relações desarmônicas, fazendo necessária a comparação com outras teorias que buscam entender as relações harmônicas já existentes. Então, se você for buscar alguns teóricos mais conservadores, eles vão, ou comunitaristas, por exemplo, eles vão enfatizar de como que as pessoas se ajudam na sociedade. Né? Por exemplo, Charles Taylor valoriza os laços comunitários, as heranças culturais compartilhadas, as virtudes coletivas. Então, ele argumenta que a identidade do sujeito se forma dentro da comunidade, onde os valores e normas promovem cooperação e estabilidade social. Em vez de focar nos conflitos, ele vai focar na harmonia e o bem-estar. Então, assim, não estou dizendo que não existe conflito. Né? Eu não estou dizendo que o mundo é cor-de-rosa, que tudo é certo, que tudo é bonito, não é isso. Estou falando que a coisa é complicada pra caramba. A coisa é muito complicada, entendeu? Então, eu vejo assim, quando a galera chega e fala assim, você tem que fazer essa análise aqui, você tem que ver desse jeito, a gente dá uma freada aí no raciocínio, vamos falar, vamos conhecer mais autores de sociologia, vamos conhecer mais visões de mundo.